Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar do TIGA 11, principal fundo de desenvolvimento. Por que eu estou trazendo ele aqui para vocês? Porque ele está pagando atualmente um dos maiores dividendos, 17,77%. Ele se encontra na cotação de R$ 84,70, se encontra com um desconto de 24%, tem uma liquidez de 7,87 bilhões e vem caindo 20,10%. Então, quando você olha essa queda, você deve estar dizendo, poxa, enquanto os outros fundos caíram 10%, por que esse caiu 20%? Não é porque ele seja um fundo ruim, é por causa do tipo de ativo que ele investe. Por quê? Porque o TIGA 11 ele é um fundo de desenvolvimento, ou seja, ele tem uma carteira muito diversificada, é uma das carteiras com a maior quantidade de ativo, e ele investe em todos os segmentos imobiliários. Deixa eu mostrar para vocês. Só de loteamentos para serem vendidos, ele possui 98, ou seja, ele possui 98 loteamentos. Esses loteamentos são utilizados para construção de imóveis. Então, vocês conseguem perceber que o tipo de ativo dele tem um risco maior, entretanto, entrega um maior retorno. Por quê? Porque é um fundo que domina toda a cadeia imobiliária, desde o loteamento até o produto final. Só incorporações ele possui 20. Então, 98 loteamentos junto com 20 incorporações já são 118 ativos. Mas não para por aí. Ele tem outras incorporações de desenvolvimento, que são 16, tem outros 4 loteamentos também de desenvolvimento e tem uma multipropriedade. Isso já dá mais 21 ativos presentes na carteira. Além disso, ele possui uma carteira de crédito, ou seja, uma carteira de CRI, onde ele tem 37 CRI core, ou seja, centrais, que o objetivo ali é manter o centro da carteira de CRI, e tem 15 CRI estratégico tático. O que é isso? O objetivo dele é ganhar dinheiro com esses CRI no curto prazo. Com relação a ativos negociados em bolsa, ele tem 6 fundos imobiliários e uma ação. E ativos com objetivos land bank, né? Então, loteamentos ele possui 10, incorporações 5, multipropriedade 3 e ativo de renda 1. E imóvel para renda ele possui 1 e shopping também ele possui 1. Ou seja, ele domina toda a cadeia produtiva. Então, isso faz com que em períodos que a Selic está elevada, que é o atual momento, 12,25, com expectativa na próxima reunião para 13, na reunião seguinte para 14, e fecharmos o ano na casa de 15%, você consegue entender que o crédito ele fica mais difícil você conseguir crédito para investir. Então, isso fez com que a cota do TIGA 11 acabasse caindo, né? Então, se nós pegarmos o último ano, ele saiu aqui, como nós podemos observar, na casa de R$ 114 e chegou aqui a uma cotação de, deixa eu tentar só chegar aqui, R$ 79,41. Como ele estava muito descontado, ele subiu, andou de lado, sofreu uma pequena queda, mas já vem subindo novamente. Por quê? Porque ele é um fundo muito descontado e ele está pagando muito, 17,77%, isento de imposto de renda, e no cenário em que ele está, dificilmente ele vai cair mais. Por quê?
porque os ativos da carteira dele, como eu mostrei para vocês, é bem sólido. E além disso, o TIGA11 ele é um fundo já bem conhecido, certo? Ele é um fundo de desenvolvimento, tem uma taxa de administração muito alta, de 1,5, mas você consegue entender por que essa taxa de administração é alta. Você observa que tem muitas propriedades que precisam ser administradas, tem 169.988 cotistas, só cotas sendo negociadas no mercado mais de 23 milhões, o seu valor patrimonial R$ 109,88, a atual cotação está muito distante desse valor, tem um valor patrimonial de 2,59 bilhões, com expectativa desse patrimônio subir ainda mais com a queda da Selic quando acontecer, e o seu último dividendo foi R$ 1,10, ou seja, ele está pagando muito acima do que é esperado que ele deveria pagar. E por que ele talvez já não caia muito? Porque o dividendo dele atual está 17,77 e já se encontra acima da média dos últimos 5 anos. Ou seja, se ele tivesse abaixo da média, significaria que ele ainda poderia cair mais. Mas como ele já está acima da média, dificilmente ele vai cair mais. E se nós observarmos, o rendimento dele começou a ficar cada vez mais alto. Se nós observarmos ali, já no final do ano, foi de 0,93%, depois acima de 1%, depois 1,14%, 1,18% e agora foi um recorde de 1,25%. Ou seja, ele vem conseguindo pagar bastante. O rendimento dele sofreu uma pequena queda. Quando nós olhamos para um ano atrás, ele estava entregando na casa de 1,34, mas é porque nós estávamos com uma expectativa de Selic caindo em 2024. Como nesse ano nós estamos com expectativa de Selic subindo, evidentemente que ele vai pagar menos, certo? Então, vocês têm aí um fundo, que é do fundo do segmento de desenvolvimento, talvez vocês não conheçam, são fundos imobiliários que têm como objetivo criar no setor imobiliário a partir do zero. É mais arriscado? É, mas o retorno é muito maior quando comparado aos outros ativos, certo? Então aí TIGA11 pagando 17,77 e num preço bem atrativo para você que é investidor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo conteúdo.